chefia de unidade interage com o SIG-RH através do portal do servidor, usando essa aba de chefia de unidade, ou através do portal da chefia da unidade. O portal da chefia da unidade é interessante porque ele mostra várias pendências, várias informações do interesse do chefe, por exemplo. Ele mostra quantas ausências estão pendentes para homologação, quantos afastamentos, se tem férias pendentes de homologação, mostra um calendário para realizar as atividades, mostra os servidores que estão em férias nos meses que eu selecionar, mostra as últimas ausências cadastradas e aqui um conjunto de todas as operações disponíveis para a chefia. Então eu vou acessar as operações de frequência aqui pelo portal da chefia da unidade, mas depois eu mostro pelo portal do servidor como seria também o acesso. A gente vai aqui na aba frequência. Inicialmente, para homologar a frequência, né, o ponto do servidor, é preciso que ele verifique se as ausências todas do servidor foram cadastradas. Então, é possível, em homologar ponto, você já visualizar as ausências, mas também é possível vir primeiro só aqui, em ocorrências, barra ausências do servidor. Ele pode cadastrar ausências ou o próprio servidor, né, que já cadastrou, a gente pode vir aqui somente homologar. Pode consultar também e as que ele criar, ele pode alterar também. Então, quando eu clico na função de homologação, eu já vou verificar todas as homologações que estão pendentes para esse chefe aqui, são as pessoas que estão na unidade dele. Então, eu posso marcar mais de um, ou homologar apenas um. Se eu marcar vários, eu vou no final da página e clico em homologar ou negar, né? Mas se eu escolher apenas um, também tem aqui, vou homologar ou negar apenas um. Antes eu posso visualizar, verificar os detalhes daquela ausência. No exemplo aqui, a servidora esqueceu de bater o ponto de saída da tarde, às 18 horas. Então, o servidor, quando cadastra, ele coloca essa observação para ajudar a chefia também, a lembrar o que foi naquele dia que ocorreu. Isso, lembrando que é recomendado que os chefes façam isso diariamente, né, para não acumular e esquecer, mas enfim, da gestão de cada gestor de unidade. Então, vamos dizer que ele aceite homologar a solicitação. Ele revisa os detalhes e autorizar. Então, feito isso, enquanto o servidor só cadastrou a ausência, ela fica aparecendo no ponto da folha de ponto dele, mas ela, digamos assim, não está valendo ainda, ela não contabiliza horas de débito nem de crédito. Então, quando a gente autoriza, o chefe aqui autoriza, aí sim é que ela vai realmente contabilizar na folha de ponto do servidor. Então, essa operação de homologação de ausências, ela é uma operação que deve ser feita constantemente, né, pelo chefe, provavelmente é a que mais vai ocorrer no dia a dia de trabalho, mas também pode ocorrer da necessidade de cadastrar ocorrências de unidade, né, que são ocorrências que elas não aconteceram apenas para um servidor, mas sim para a unidade inteira. E aí eu até já apresentei, porque eu mostrei essa operação na visão do RH. Mas o chefe ele também pode cadastrar. E aí ele vai especificar a data da ocorrência, se ela ocorreu em um horário específico ou se foi o dia todo, em qual unidade ocorreu e, enfim, qual a descrição e se ela se aplica também às unidades subordinadas. E aí, cadastrando isso, todos os servidores da unidade, eles vão ser abonados nesse período, porque algo ocorreu na unidade que justifica ninguém ter conseguido bater o ponto. E essa operação de homologar solicitações de período de recesso também é a operação da chefia, que primeiro o servidor faz a solicitação do recesso, estando com os períodos de recesso cadastrados pelo RH, e aqui o chefe vai homologar. Então, quando ele clicar, vai aparecer todas as
solicitações de período de recesso, que aí ele vai analisar e decidir quem normalmente vai sair naquele período ou não, porque algumas pessoas ficam em um dos períodos e outras em outro. E aí isso é meio que a organização da chefia. E fora isso, a operação principal, que é a de homologar ponto eletrônico, vai aparecer para o chefe os períodos que estejam em aberto para homologação. E as unidades possíveis. No caso desse servidor aqui, ele só tem uma unidade, mas mostra a hierarquia para ficar claro para ele, e caso tivesse mais de uma também. Então, o sistema exibe a lista de servidores que estão lotados ou localizados na unidade, ou em exercício. Os servidores que já estão homologados vão aparecer com esse checkzinho do lado. O sistema mostra um resumo de horas trabalhadas e horas homologadas. Pode ser diferente, né? O chefe pode ter acrescentado horas justificativas. E o saldo do servidor, se ele está devendo ou se ele está com horas excedentes. E aí existem algumas operações, né? Que eu posso marcar todos ou marcar alguns para homologar de uma vez, ou eu posso visualizar se o servidor tiver ausências naquele período. Então, ele vai me mostrar as ausências que ele já tem cadastradas, certo? Ele vai me mostrar também, eu posso visualizar se o servidor tem férias naquele período, então eu posso clicar e visualizar as férias do servidor. E então, eu vou visualizar os detalhes do ponto do servidor. O sistema mostra alguns detalhes, informações definidas naqueles parâmetros iniciais, mostra a localização do servidor e o horário de trabalho naquela unidade, o horário da atribuição dos turnos da unidade. Eu vou depois mostrar, acredito que no vídeo de frequência eu já mostrei, mas eu mostro rapidamente onde é o acesso para definir esse horário. E aqui é a folha de ponto, né? Perceba que ela tem muita informação, então tem muita legenda, muitos detalhes. O sistema ele já trabalha muitas regras, mas é muito importante que os chefes e os servidores dominem a leitura desse documento para que consigam entender o que está acontecendo e, às vezes, podem achar que um cálculo não era de uma forma, mas analisando dia a dia, ele vai verificar o funcionamento exatamente como deveria ser entendido, digamos. Eu digo que pode haver esse entendimento diferente porque, às vezes, como é muito complicado, tem muitas regras mesmo, tem muitos cálculos, às vezes os servidores podem confundir, achar, eu tinha um crédito, sumiu, mas tudo está bem claro aqui na folha de ponto e eu vou tentar explicar para vocês brevemente. Então, em vermelho ele já vai mostrar os dias de semana, certo? Os dias não úteis da semana. Os dias que não forem vermelhos são dias úteis. Então, aqui tem um exemplo da segunda, aqui tem um exemplo do domingo, e aqui foi um feriado, que é um feriado estadual. Então, a depender da unidade do servidor, o sistema entende que aquele dia era um feriado apenas estadual ou municipal também. E aqui aparecem os horários registrados, né, do servidor, os horários que efetivamente ele bateu o ponto, e o total de horas registradas por ele e as horas que foram contabilizadas para ele, né? Foi contabilizado o horário que ele bateu, mais o horário de abono, aquele abono que eu já expliquei também nos vídeos anteriores. E aí o sistema mostra um total de horas excedente que o servidor fez, contando com esse abono, e
fica disponível para o chefe autorizar, então, o quanto que ele aceita aqui das horas que o servidor fez como excedente, o quanto que ele acha justo, certo, porque pode ser que o servidor tenha trabalhado, mas só bateu o ponto e não estava presente, ou então o chefe não tinha concordado com aquela hora excedente. Enfim, a decisão final fica pela chefia com relação às horas excedentes. E aí ele pode ir alterando aqui, né? E esse valor muda, o crédito do servidor muda. Então, ele pode só fazer todas essas homologações e no final clicar em homologar, ou ele pode dia a dia ir marcando aqui, autorizar, que aí vai gravando o que ele já fez, caso ele não vá terminar esse dia inteiro, hoje, né? Esse mês inteiro, aliás. E aqui, esse campo de justificativa, ele vai poder colocar alguma observação acerca desse dia, do porquê que ele autorizou somente essas horas, ou outra informação que ele queira. Esse botão de mais é para cadastrar ocorrências também. Caso ele se lembrou que nesse dia ocorreu alguma coisa, o servidor não cadastrou ainda, ele vem aqui e pode cadastrar uma ocorrência, como a gente já viu nas outras operações. O sistema mostra esse botão com esse relógio. Ele mostra alguma situação que ocorreu nesse dia, né? Alguma pendência, digamos assim, nesse dia que o servidor não forneceu o seu horário de refeição, não bateu. Ele bateu direto, né? E aí o sistema contabilizou 10 horas realmente registradas, mas ele já faz o desconto automático de refeição, né? Isso tudo de acordo com aqueles parâmetros que a gente definiu, define quando vai usar o ponto no início. Então, efetivamente ele registrou aqui 10, teve o desconto automático de 2 horas e o abono de tolerância de atraso. E aí, mesmo que já esteja cadastrada alguma ocorrência, nesse caso aqui não precisa de uma ocorrência para justificar, né? Mas, caso tivesse, por exemplo, ele deixou o ponto em aberto, aí ia mostrar aqui, situação do ponto nesse dia foi ponto aberto. Eu não lembro agora como é que fica, ponto em aberto. E aí, eu cadastraria uma ocorrência para justificar a quantidade de horas que o servidor trabalhou naquele dia, mas mesmo assim ele fica mostrando esse reloginho apenas para informar o que ocorreu, não fica como uma pendência. O verde são ocorrências já homologadas. O amarelinho é outra ocorrência, só que essa daqui é uma ocorrência que ele vai poder compensar no mês seguinte. E aí, após o chefe revisar todos os dias, ele pode clicar em homologar. No final do mês, né, ele mostra aquele resumo, que eu até já apresentei também nos outros acessos. Aqui a carga horária contratada, a carga horária do mês, o total de horas homologadas, tempos para compensação e o saldo, né? Final, se teve crédito, se teve débito. O sistema também mostra se o servidor tem algumas concessões especiais, né? Ou o horário de trabalho especial, que é o caso desse servidor aqui. Ele tem uma concessão, que a gente pode até consultar qual é. E ele também mostra se o servidor ele tem horário de trabalho cadastrado ou não, porque aí a gente verificou o cadastro de horário lá no módulo de frequência e lá era mais como informativo, né? Mas aqui, nessa parte do módulo de frequência que se trata do ponto eletrônico, aí o horário de trabalho já tem algum papel importante, que eu vou explicar em breve. Mas então, esse servidor aqui ele não cadastrou horário de trabalho. Então, se ele não cadastrou, o sistema entende que ele cumpre o horário normal. A carga horária dele
padrão, né? Perceba que tem esse botão informar desconto de horas registradas indevidamente. Significa que, por algum motivo, como a gente não pode editar as horas de entrada, de saída, né? Nem o servidor, nem o chefe, nem ninguém. Caso o servidor veio realmente esqueceu, digamos, ele bateu o ponto de entrada e saiu e esqueceu. Aí depois lembrou, voltou só para bater. Enfim, ele perdeu aí, teve um tempo que ele realmente não trabalhou. Então ele pode vir aqui, o chefe vem e informa que, por erro mesmo, ele não vai contabilizar X horas que eu colocar aqui. Então se eu colocar aqui 1 hora, o servidor estava ausente. Então, o sistema ele vai descontar 1 hora nesse dia. Né? Ele está mostrando aqui, então, das horas que o servidor... Ele não deixa de mostrar as horas que efetivamente o servidor trabalhou, registrou, certo? Mas ele vai também acrescentar essa observação que o chefe colocou. Pode ser também que o chefe queira educar o servidor a cumprir o horário padrão da unidade. Então, se o horário é 8 às 12 e ele chega de 7 às 11, você não quer que ele chegue às 7, você já combinou com ele, então você pode também vir retirar essa 1 hora com essa justificativa. Né? Essa folha aqui é toda de responsabilidade da chefia, então o que ele cadastrar aqui é responsabilidade dele. Vamos verificar agora os acessos pelo portal do servidor. A maioria dos chefes gosta de utilizar mais esse portal. Eles vêm aqui na aba chefia de unidade, que esse portal ele vai verificar tudo dele mesmo, né, com dados de consultas referentes a ele como servidor, mas também vai ter essa aba aqui de chefia da unidade, que ele vai poder fazer as coisas as operações de gestão da unidade, né? Então, com relação ao ponto, ele vai vir aqui em homologar ponto eletrônico, e aí vai ter aquelas mesmas operações, né? Ocorrências e ausências do servidor, ocorrências da unidade, homologar solicitações de período de recesso, homologar ponto eletrônico, e aqui tem até algumas coisas a mais que em breve eu vou mostrar. Primeiro eu gostaria de a gente entrar um pouco aqui em horário de trabalho. Horário de trabalho eu já apresentei, né, como cadastro, mas eu vou explicar um pouco da interação dele com o ponto eletrônico. Vamos consultar um servidor que tenha um horário de trabalho cadastrado. Então, eu posso consultar aqui, né, os horários dos servidores e eu vejo então aqui esse servidor ele segue o horário mais padrão mesmo, 8h30 às 12h30, 2h30 às 18h30 e aí de segunda a sexta. Então ele é um servidor que realiza 40 horas de trabalho. Se a gente acessar o ponto dele, a gente pode vir aqui em relatórios, espelho de ponto, apenas para consultar, certo? Escolho o mês, escolho o servidor e sigo para ver o ponto dele. Quando eu passo o mouse no dia que eu esteja querendo ver, ele mostra já também o horário de trabalho, padrão dele ali, ó, 8h30 às 12h30. E aí eu vejo aqui, eu posso comparar como chefe, se ele cumpriu, né? Ele chegou ó, de 8h37, saiu de 12h15, então eu posso decidir se isso está razoável ou não, se é um atraso aceitável ou não. E aqui ele já fez até umas horas a mais. Então, assim, o chefe ele vai ter essa visão de poder comparar se ele está cumprindo o horário de trabalho dele mesmo. E caso o abono de tolerância esteja configurado para que o servidor só receba esses minutos proporcionalmente ao seu atraso, né, que aí seria como se fosse um bônus mesmo para que os pontuais ganhassem horas excedentes e os atrasados eles perdem esse bônus. E aí, isso é configuração de parâmetro, né? Então,
se eu quiser que se comporte assim, a depender do atraso dele, eu vou receber menos bônus ou não. Nesse caso aqui, o sistema está configurado para dar o bônus independente do atraso ou não. Mas assim que fosse configurado, ele passaria. Chegou aqui 8h37, era para chegar de 8h30. Já não ganha acho que está 10 minutos configurado, já não ganha os 10 minutos cheios, ganharia 3 minutos, digamos assim. Tudo depende de configuração, mas estou dando os exemplos. E basicamente é mais isso que impacta com relação ao horário de trabalho. É para o chefe poder consultar, né, se o servidor está cumprindo o acordado ou próximo daquilo. E para automaticamente ter essa questão do bônus, que é contabilizado proporcionalmente ao atraso do servidor. Então, são essas duas coisas que estão ativas com relação ao horário de trabalho. Podemos também consultar aquela concessão que eu citei, que o servidor tinha, né? Também é possível ao servidor-chefe estornar uma homologação de ponto eletrônico, que é uma operação que ele vai fazer apenas se o calendário estiver disponível. O calendário de homologação de frequência estiver aberto para aquele mês, e aí ele vai poder. No caso, quando ele consulta, vem os servidores da unidade dele, as homologações realizadas, e ele vai poder aqui marcar e estornar, justificando, certo? Então, basicamente, as operações da chefia são essas. Lembrando que para cadastrar horário de trabalho é preciso ter feito a localização dos servidores e o horário de trabalho, então, acaba sendo uma coisa adicional, né, na utilização do ponto, ela não é um pré-requisito, ela apenas traz mais informação, o chefe passa a poder comparar aqueles horários de trabalho com o realizado pelo servidor, tem também aquela possibilidade do bônus, mas sem cadastro de horário de trabalho e sem localização. Caso, por exemplo, a instituição não tenha ainda implantado o módulo de dimensionamento e não tenha localizado os servidores, é possível ainda utilizar o ponto eletrônico, porque o sistema vai conferir pelas unidades de exercício do servidor e vai poder operar normalmente seguindo os horários padrões dos servidores, sem necessidade no caso, o chefe vai perder essa possibilidade de conferir, né? Ou talvez ele possa fazer por fora do sistema. Caso todo mundo tenha horários parecidos. Aqui na universidade ocorre muito de vários perfis de servidores, né? Existem servidores de laboratório, existem servidores de unidades acadêmicas, então existem unidades que funcionam mais no final de semana, outras que funcionam à noite, então assim, tem esse perfil diferenciado, por isso que é importante essa questão de verificar esses horários. Então, mas é possível funcionar sim sem esse horário cadastrado. Existem também algumas operações de relatórios para o servidor, para o chefe de unidade. Que relatórios, né? Então ele teria acesso ao relatório de crédito de horas acumulado, que ele pode ver o acumulado dos servidores ao longo dos meses. O demonstrativo de compensação de recesso, em que ele pode acompanhar se o recesso que foi, né, o recesso natalino, se ele está sendo cumprido, se ele está sendo compensado. E demonstrativo de compensação especial, que aí já serve mais para situações como greve, por exemplo, também para acompanhar a compensação. Ou também ausências por motivos de encargos em curso e concurso. Então, ele também acompanha por aqui. Tem o relatório de espelho de ponto. Tem o relatório de homologação de ponto, que é para o chefe visualizar se já foi homologado, qual data, quem homologou, né? Caso tenha mais de um gestor de ponto na unidade, ele pode verificar isso. E um relatório de pendências de ponto, que são relatórios que vão mostrar apenas aquelas situações que eu mostrei no espelho. Esse relatório vai apenas dizer quais dias e quais situações ocorreram. Então, são esses relatórios que a chefia tem acesso. Então, essa foi a apresentação de ponto eletrônico. Esse foi a última parte.
E é interessante que vocês estudem as especificações, porque esse é um módulo muito complexo que tem muitas regras, muitos parâmetros, muitas configurações. E aí é preciso entender bem para que quando seja utilizado na instituição, que seja possível passar para os servidores e o pessoal do RH para que possam orientar, tirar dúvidas e saber realmente entender todas as regras e todo o funcionamento.